O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde. Por Wallace Lima, editora Gente. Capítulo 4. Suas células dialogam com o mundo. Você não é uma parte desconectada do todo. Você é o todo que se fez parte para poder experienciar, se comunicar e evoluir diretamente com a própria criação. O relacionamento entre seres humanos possivelmente é um dos aspectos mais grandiosos e desafiadores da existência. A descoberta do campo de ponto zero e da emissão de luz pelos seres vivos mostra que vivemos 24 horas por dia em um processo de trocas energéticas com o universo inteiro. Os biofótons emitidos pelo nosso DNA são ondas eletromagnéticas que orientam o intercâmbio de informações entre todas as moléculas do corpo. O coração, que é o amplificador dos nossos sentimentos e emoções, possui um campo magnético 5.000 vezes maior do que o do cérebro e um campo elétrico 100 vezes maior do que o do cérebro. Produzimos em torno de nós um campo eletromagnético mensurável que se expande a aproximadamente 3 metros fora do campo. Veja a matéria sobre o campo magnético do cérebro e do coração por meio do QR Code a seguir. Considerando que esse campo está associado aos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, quando nos encontramos com alguém fisicamente ou à distância, o que define a qualidade do encontro não é necessariamente o que falamos, mas a comunicação silenciosa advinda do que pensamos e sentimos. Como essa comunicação é não local, ou seja, acontece instantaneamente, independente da distância entre as pessoas, animais ou plantas, o nosso campo eletromagnético pessoal se expande pelo universo inteiro, compartilhando a informação de quem nós somos. O universo nos convida a aprimorar o nosso diálogo interno para, assim, colher os melhores frutos da nossa própria semeadura. Interferência construtiva e destrutiva. O conhecimento a seguir é fundamental para você entender como os processos de autocura acontecem. Leia com atenção, pois é um conhecimento precioso e esclarecedor sobre como a sua saúde e seus relacionamentos são impactados pela vibração do que pensa e sente. As ondas eletromagnéticas produzidas pelos nossos pensamentos e sentimentos possuem formato senoidal, o que corresponde a uma curva com picos e vales. A altura dos picos ou vales é o que chamamos de amplitude da onda, que equivale, por exemplo, à altura do som quando nos referimos a uma onda sonora. Quando temos uma onda de alta frequência, os picos e vales são bem mais próximos uns dos outros, indicando que a informação está sendo propagada em uma velocidade maior do que quando os picos e vales estão mais distanciados uns dos outros. Dizemos que duas ondas estão em fase quando os vales e picos coincidem e promovem uma interferência construtiva. Nesse caso, a onda resultante terá uma amplitude que equivale à soma algébrica das amplitudes individuais. Se ao se encontrarem, os vales e picos não coincidirem, dizemos que estão fora de fase. As suas amplitudes irão se subtrair. Caso possuam a mesma amplitude, os seus efeitos irão se anular e o efeito ondulatório desaparecerá. Quando as ondas estão no mesmo meio, acontece o fenômeno da superposição com interferência construtiva ou destrutiva. Esse é um fato observável nas ondas do mar, quando no caso de uma interferência construtiva, o encontro de ondas pode resultar em uma onda de amplitude maior que as ondas individuais. No caso de uma interferência destrutiva, a amplitude da onda resultante será menor ou até mesmo nula. A figura abaixo ajudará a entender melhor esse processo para que você tenha clareza da importância do alinhamento entre o que pensa e o que sente, e de como os sabotadores internos podem eliminar o pensamento positivo quando seu sentimento não estiver de acordo com o que pensa. Procure na internet por interferência em ondas. Tudo o que pedirdes direta e indiretamente de dentro do meu nome, vós eis de ter. Vós até agora não o fizestes. Pedi sem nenhum motivo oculto e sede rodeados pela resposta. Sede envolvidos pelo que desejas, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23, 24. Versão aramaica original.
Os caminhos do jardim infinito devem ser percorridos pelo corpo, pelo coração e pela mente, como se fosse uma coisa só. O Evangelho Essênico da Paz. Tudo o que disser a esse monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que te sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos 11:23. Temos de nos abandonar mentalmente ao desejo realizado no nosso amor por esse estado, e assim fazendo, viver no novo estado e não mais no antigo. Neville Goddard. As citações anteriores revelam passagens bíblicas que falam de fé. Sede envolvidos pelo que deseja para que a alegria seja completa. Ser envolvido pelo que deseja equivale ao alinhamento do corpo, coração e mente, de que fala a citação do Evangelho Essênico da Paz. A reflexão que trago aqui é que a fé, que é a mensagem subjacente que permeia todas as citações, fala também da entrega a um novo estado futuro como se já tivesse acontecido. Quanticamente falando, a fé equivale a um estado de interferência construtiva em que o campo elétrico do pensamento, que é a linguagem da mente, está alinhado com o campo magnético do sentimento, que é a linguagem do corpo. A partir dos estudos do Instituto HeartMath, na Califórnia, sabe-se que o coração é a sede da intuição e que possui um minicérebro com 40 mil neurônios chamados de neurites sensoriais que trocam informações com o nosso cérebro da cabeça, sendo que 90% da informação trocada é enviada pelo coração. Além disso, ele ativa mais de 1.200 reações químicas no interior das nossas células, e o seu poderoso campo magnético atua como um amplificador dos nossos sentimentos. Não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Ellen Schuckman, em Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres é considerado o segundo livro mais difícil de ser lido da humanidade. Ele foi escrito a partir de um processo de canalização e traz uma mensagem atualizada de Jesus Cristo. Tenho uma profunda conexão espiritual com esse livro, e só de pegá-lo para ler, tenho a impressão de que acesso um outro plano da consciência. Poucas vezes vi uma abordagem tão profunda sobre o ego, bem como sobre a cura, sobre os milagres e sobre o amor. Na perspectiva que ele traz, a fé é a ferramenta mais poderosa de que podemos dispor para resolver nossos problemas. A mensagem de Jesus sempre foi clara no Novo Testamento, atribuindo aos milagres que realizava a fé que as pessoas tinham em se curar. Ele era o motivo do processo. No entanto, a responsabilidade pela cura era sempre do indivíduo que se curava. O Dr. Herbert Benson, conceituado pesquisador de Harvard, estudioso do efeito placebo, que chama de bem-estar evocado, costuma dizer que a história da medicina convencional alopata se confunde com a história do efeito placebo. O placebo é um medicamento que não possui qualquer princípio ativo capaz de curar, e mesmo assim cura. Benson chegou a pesquisar medicamentos que haviam sido retirados de circulação pela própria indústria farmacêutica e que chegaram a curar as pessoas que os utilizavam em cerca de 70% a 90% dos casos. Ao investigar esses pacientes, ele matou a charada. Eles possuíam um vínculo afetivo e de confiança com os médicos que os atendiam. Portanto, só o fato de agendar uma consulta com eles já fortalecia o sistema imune do paciente e o processo de cura que se iniciava. Quando a consulta acontecia, a pessoa se sentia ainda mais confiante e, diante de um profissional que a tratava com atenção e respeito, o circuito da fé era ativado e a pessoa, em um estado hipnótico proporcionado pela confiança e pelo cuidado, estava pronta para ativar seu sistema nervoso autônomo, responsável pelas principais funções do nosso corpo de maneira automática, independentemente da nossa vontade, como respiração, circulação sanguínea, controle da temperatura do corpo, digestão, regulação do estresse e muito mais. Ele também é capaz de simular no corpo quimicamente o processo de cura. Isso me lembra de uma frase do filósofo francês Voltaire. A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença.
O livro Um Curso em Milagres, o 100, fala do instante santo como sendo o local em que o milagre habita. A ideia que o livro passa é a de que nesse local não há conflitos. É um estado mental em que reina a paz e nele podemos acessar a fonte inesgotável em que os milagres estão disponíveis a todos nós. O instante santo é o local onde o milagre habita. De lá, cada um nasce para esse mundo como testemunha de um estado mental que transcendeu o conflito e alcançou a paz. O 100. Um outro aspecto que o livro O 100 traz para que o milagre aconteça é que no instante santo sejamos tomados por um estado de amor sem ataque. No meu entendimento, é um estado de plenitude em que o amor reina absoluto. Quanticamente falando, seria um estado em que pensamento e sentimento estão alinhados, estão em fase. Não há espaço para os sabotadores atuarem, o ego está em silêncio, sem interferir. É um estado em que o poder pessoal não só está acessível, como parece ser a ordem natural das coisas. A impressão que tenho é a de que nesse estado nossa parte sábia nos diz: parece tão óbvio, por que não vivemos sempre assim? Tudo flui com leveza e o aparentemente impossível está ali, disponível à nossa frente. É nesse lugar que as curas milagrosas ou remissões espontâneas acontecem em um piscar de olhos, de maneira surpreendente. Não há tristeza onde um milagre veio para curar, e nada além de um único instante do teu amor sem ataque é necessário para que tudo isso ocorra. Nesse instante és curado, e nesse instante único toda cura é feita. O 100. Desde que iniciei meu trabalho com a física quântica e demais áreas da ciência, bem como intensifiquei minha busca espiritual estudando e praticando os princípios de várias tradições espirituais, consegui sistematizar conhecimentos teóricos e práticos nessa perspectiva de integrar ciência, espiritualidade e autocura. Desde então, tenho testemunhado inúmeros casos de remissão espontânea de diversas doenças nos meus cursos online e presenciais. Na ocasião da primeira imersão que realizei do coaching quântico em Curitiba, tivemos pessoas que passaram por profundas transformações, e algumas vivenciaram remissões espontâneas de doenças de maneira surpreendente, como foi o caso da Lúcia Emília Walger, que gravou um vídeo relatando seu caso. Transcrevo a seguir o depoimento dela, mas você também pode ver o vídeo que se encontra disponível no nosso canal do YouTube. A ideia de disponibilizar esses depoimentos é sensibilizá-lo de que a autocura é possível para vocês e que você se motive a também alcançar esses resultados. Acompanhe com atenção o conteúdo desse livro, pois cada capítulo tem conteúdos e dicas importantíssimas que o levarão a também chegar lá. O depoimento. Meu nome é Lúcia. Vim participar do coaching quântico com um propósito. Vim para cá atingir um objetivo. Mas aconteceu uma coisa muito interessante aqui, muito fantástica, mágica. Durante uma meditação que era em relação ao foco, era o propósito da vinda para cá. Por alguns instantes eu consegui me ver em um espaço vazio. Não sei quanto tempo durou, deve ter sido uma fração de instantes, mas ao ouvir a maravilha que é o nosso corpo, essa máquina maravilhosa, eu tive um sentimento de respeito e amor profundo pelo meu corpo, por ser esse veículo de evolução. E nesse momento em que eu senti esse respeito tão profundo pelo meu corpo, eu pude sentir uma onda que me envolveu na região da minha cabeça, em que eu sinto um mal-estar muito forte às vezes. E eu tive certeza naquele momento que alguma coisa estava acontecendo em meu corpo, alguma mudança a um nível profundo, um nível de célula, de DNA. E aí a gente foi embora. E no retorno, no dia seguinte, aconteceu uma coisa muito interessante também. Eu tenho uma tendinite crônica no meu braço esquerdo, que eu sinto muita dor. E o meu braço, ele não movimenta totalmente para trás. E hoje, quando acordei, eu pude movimentar o braço. Ele atingiu um lugar em que não chegava mais. Então, queria compartilhar essa experiência para mostrar que existe muito mais do que aquilo que os nossos sentidos podem perceber. Os nossos 5 sentidos. E que vale a pena fazer o coaching quântico por uma transformação mais profunda.
O depoimento de Lúcia Emília e de outras pessoas que participaram da primeira edição do Coaching Quântico foi um indicativo de que estávamos no caminho certo. Eu sistematizei uma metodologia inédita de coaching, integrando vários conhecimentos científicos e espirituais, conhecida como abordagem sistêmica das constelações familiares, associada a várias práticas de meditação quântica de cura, que são meditações guiadas com roteiros criados por mim com o objetivo de acessar áreas específicas do subconsciente de modo a favorecer que os participantes passem por mudanças na expressão dos seus genes. Essa prática equivale a um processo de reprogramação epigenética em que os genes associados a doenças específicas são desativados por meio de um processo químico chamado metilação, e os genes associados a estados de saúde, redução do estresse e bem-estar são ativados. Há comprovação científica de que essas mudanças podem ocorrer em questões de minutos. Com base no trabalho científico de Ernest Rossi, apresentado em seu livro The Psychobiology of Gene Expression, a psicologia da expressão genética, Dr. Joe Dispenza afirma que os indivíduos podem alterar seus genes durante uma única geração, de acordo com pesquisas científicas recentes. Enquanto o processo da evolução genética pode levar milhares de anos, um gene pode, com êxito, alterar a forma como se expressa através de uma mudança de comportamento ou de uma nova experiência em minutos e assim passar para as futuras gerações. Também há comprovação científica de que práticas como meditação, Tai Chi Chuan, Yoga e Qigong, como relata a pesquisadora Ivana Burick, líder da pesquisa feita pelas universidades de Coventry, no Reino Unido, e Radboud, na Holanda. A pesquisa foi realizada em um período de 11 anos e publicada no Journal Frontiers in Immunology. Ela afirma que essas atividades estão levando ao que chamamos de assinatura molecular nas nossas células, capaz de reverter os efeitos que o estresse ou a ansiedade possam ter no corpo através da mudança na forma como nossos genes se expressam. Simplesmente, essas práticas agem no cérebro e conduzem o nosso DNA ao longo de um caminho que turbina o nosso bem-estar. A ciência como novo misticismo. Quando me atualizo com os novos conhecimentos científicos e mergulho na sabedoria ancestral dos grandes mestres espirituais, passo a entender cada vez melhor por que a ciência equivale a um novo caminho místico, quase como uma nova religião. A questão principal é ter o discernimento de perceber que há modelos científicos, como defendido pela indústria farmacêutica, que não contemplam a complexidade humana e cujo foco nos sintomas e não nas causas, tratando o mesmo sintoma do mesmo jeito para todo mundo, tem levado a um processo de adoecimento em massa. É comum ver na TV propagandas de antigripais ou medicamentos para dores de cabeça, entre outros, em horário nobre, o que leva à automedicação crescente. Não há nenhum processo educativo que oriente o conhecimento da causa das doenças e do que fazer para evitá-las. Isso tem levado a um condicionamento brutal das pessoas e a uma maior medicalização com base nos sintomas. Há um novo paradigma científico, baseado na física quântica, neurociência, epigenética e outras áreas da ciência moderna, que já transcendeu essa visão limitada de tratar o ser humano como se fosse uma máquina e que procura vê-lo dentro de um contexto de interdependência, de autorresponsabilidade e de evolução constante. As doenças, em vez de serem um sintoma a ser combatido sempre com um medicamento inibidor, passam a ser uma possibilidade de olharmos para nós mesmos, percebermos o que precisamos melhorar no nosso estilo de vida e identificarmos a causa subjacente por trás do sintoma. O novo paradigma, assim como as práticas espirituais genuínas, aponta para a busca pelo autoconhecimento, para a fundamentação da fé e para uma visão de mundo sustentável em que a prática do amor e a conexão com valores e princípios humanos elevados é o caminho para uma vida digna, próspera e abundante. Um outro aspecto que já é alvo de pesquisas científicas é a relação entre felicidade, saúde, prosperidade e propósito. Eu costumo dizer que viver com propósito, com amor, voltado para o bem maior, norteado por uma ética cósmica de fazer o bem, é o melhor antidepressivo e ansiolítico do mercado.
É nessa perspectiva que o novo paradigma científico, com foco na sustentabilidade, no propósito, no amor e no autoconhecimento, está ocupando o espaço de um novo misticismo. Muitas vezes, com muito mais credibilidade do que as práticas religiosas que se perderam na intolerância religiosa e moral, das quais frequentemente parece que a prioridade é o apedrejamento daqueles que mantêm relacionamentos que fogem do tradicional heterossexualidade. A impressão que tenho é de que a moral se sobrepôs ao amor, o ódio e a visão estreita e excludente do mundo se sobrepuseram à espiritualidade vinda direto da fonte. Chega a parecer que passagens da Bíblia como aquela em que Jesus refuta o apedrejamento de uma mulher adúltera, dizendo: aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra, em João 8,7, foram literalmente ignorados, jogadas no lixo, por muitas pessoas que se dizem cristãs. A boa e a má consciência. Bert Hellinger, o pai das constelações sistêmicas ou familiares, em suas peregrinações pela África, na ocasião em que fazia trabalhos como missionário cristão, se deparou em uma palestra de um pastor anglicano com a pergunta sobre o que é mais importante, as pessoas ou os valores. De pronto, ele respondeu para si mesmo que são as pessoas, mas como alemão, lembrou que na Alemanha nazista, os alemães que se identificaram com os valores nazistas denunciaram muitos judeus que depois foram torturados e incinerados nos campos de concentração. Os valores do nazismo se sobrepunham, sem culpa e sem pudor, a qualquer tipo de sentimento de compaixão ou de amor, que são os ideais cristãos mais genuínos e que norteiam qualquer caminho espiritual. As pessoas são inspiradas nas suas ações pela consciência do grupo, cuja referência principal é a própria família ou as outras categorias específicas. O que norteia suas opções grupais é o que Hellinger chama de boa consciência. A palavra boa aqui tem outro sentido. Quando tomamos uma decisão favorável seguindo orientações do nosso grupo, estamos querendo ser aceitos, acolhidos. Somos impulsionados pelo senso de pertencimento, que é uma das ordens do amor, uma das 3 que orientam o belo trabalho sistêmico desenvolvido por Bert Hellinger. A boa consciência não impulsiona sempre as boas escolhas, pelo contrário. Muitas vezes é impulsionada pelo amor cego, pelo ódio, pela sede de vingança, por preconceitos étnicos, religiosos, políticos, sexuais, etc. A boa consciência aqui torna a decisão da pessoa mais leve, pois assim ela será mais facilmente aceita pelo grupo. A boa consciência pode reforçar crenças de escassez, crenças limitantes em relação ao dinheiro, ao feminino, ao masculino, ao público LGBTQIA+. E é assim que podemos ter ações que, na sua essência, são negativas, mas fazemos isso com leveza, com a sensação de inocência, de paz, pois estamos agindo de acordo com o senso comum do grupo que nos acolhe. Agir contra os interesses do grupo traz uma sensação de culpa, de peso, a sensação de estarmos fazendo algo errado. Esse é o estado que Bert Hellinger chamou de má consciência, pois de certa forma nos sentimos mal, mesmo fazendo a coisa certa. Nessa perspectiva, evoluímos quando acolhemos esse estado de má consciência, que nos ajudará a superar comportamentos grupais condicionados que não fazem mais sentido para nós. Superar o estado de culpa proporcionado pela má consciência é o caminho para criar um novo campo de possibilidades e influenciar outras pessoas a naturalmente fazerem o mesmo. É importante que essa transição seja feita sem julgar quem permanece repetindo os padrões e continua a viver dentro de padrões condicionados de comportamento, que muitas vezes equivalem a aprisionamentos emocionais, a um estilo de vida que promove doenças, infelicidade e escassez. A abordagem de Hellinger sobre a boa e má consciência é esclarecedora e nos convida ao autoconhecimento, a conhecer a nossa história familiar, nossas influências religiosas, políticas e culturais e buscar construir uma nova personalidade com base em valores e princípios universais que estejam alinhados com o nosso propósito. A má consciência equivale à dor da transformação, à transição de um estado de inocência,
de submissão ao ego, em que somos coniventes com uma vida que não faz mais sentido, para um estado em que assumimos a autorresponsabilidade pela nossa vida. Ao lado da dor da transformação está o imenso prazer de ser livre, de fazer a diferença no mundo com autenticidade, construindo conscientemente um novo roteiro para a nossa trajetória. O amor cria um campo de proteção e de poder no qual somos capazes de fazer o que é considerado impossível. Nesse estado, acessamos nossos superpoderes humanos. Eu fico imaginando que os aspectos condicionados da boa consciência se devem também ao condicionamento celular e à memória coletiva dos grupos e até da humanidade como um todo, como bem nos trouxe C.G. Jung, com o seu conceito de inconsciente coletivo. Essas memórias armazenadas no campo de ponto zero facilitam o processo de navegação vibracional por meio delas, e o acesso é facilitado pela consciência de grupo. Quanto mais a pessoa convive no mesmo ambiente familiar ou tem as mesmas amizades e desde a infância frequenta sempre a mesma religião, só se permite relacionar dentro da sua cultura e se fecha a porta para contemplar outras perspectivas da realidade. Ela fica refém de um padrão, que muitas vezes é doentio, limitante, preconceituoso e, com frequência, revela o medo de também olhar para as próprias sombras e as da sua linhagem familiar, religiosa e cultural. Pensar dentro da caixa, como dizem os neurocientistas, é bem mais cômodo, é mais aceitável e, por isso, mais leve, mesmo que costume conduzir a uma vida medíocre e miserável. Memória da água. Como a homeopatia funciona. Eu estou muito feliz por poder fundamentar a homeopatia cientificamente nesse livro, para que de uma vez por todas o leitor leigo, bem como os profissionais de saúde que o lerem, possam usar a homeopatia como segurança e superar todos os preconceitos que existem ainda hoje por puro desconhecimento. Minha gratidão a Aline McTaggart, que teve a oportunidade de conhecer pessoalmente pelo seu trabalho investigativo, que me possibilitou compartilhar o importante trabalho do médico e brilhante pesquisador francês Jacques Benveniste, que devido a um tropeço de um assistente de laboratório, pôde comprovar cientificamente a homeopatia. O tropeço quântico de Benveniste aconteceu quando, certo dia, Elizabeth Davenas, uma das suas melhores técnicas de laboratório, relatou a ele que vira a registrar uma reação nos glóbulos brancos de uma solução em que havia uma quantidade pequena demais de moléculas de alergênico. Os alergênicos são conhecidos como antígenos, substâncias não reconhecidas pelo corpo humano que fazem com que o nosso organismo acione o seu exército de defesa, os glóbulos brancos, células do nosso sistema imunológico para se proteger. Só que o resultado que ela apresentara era considerado impossível. Tudo aconteceu porque ela cometeu um erro ao acreditar que a solução inicial tinha uma concentração mais alta do que realmente tinha. Esse erro fez com que ela, ao diluir a solução de baixa concentração, chegasse a uma solução final que era praticamente água pura, o que não justificava o aparecimento dos glóbulos brancos. Ao examinar os dados, Benveniste ficou revoltado a ponto de praticamente expulsá-la da sala dele, como cita Aline no livro O Campo. Os resultados que você afirma ter observado são impossíveis, pois não existem moléculas aqui. Você esteve fazendo experiências com água. Volte e repita o trabalho, disse Benveniste chateado. Acontece que ao repetir a experiência com a mesma diluição, ela encontrou os mesmos resultados. Foi quando Benveniste teve o insight de perceber que era possível que ela tivesse descoberto algo que merecia ser investigado. Era algo aparentemente inexplicável, pois a solução estava tão enfraquecida que a quantidade de antígenos existente não justificava os poderosos efeitos biológicos promovidos pelos glóbulos brancos do sistema imune. Benveniste fez de tudo para encaixar os resultados em alguma teoria biológica conhecida e chegou até a imaginar a existência de um segundo anticorpo que estivesse reagindo em um outro momento posterior ou a presença de um segundo antígeno desconhecido.
O enigma começou a ser desvendado quando o médico homeopata, que era um dos instrutores do laboratório, observou que os resultados obtidos eram muito similares aos que acontecem com os medicamentos homeopáticos. Na homeopatia, a substância ativa original responsável pelo medicamento é diluída sucessivamente até chegar a um ponto em que não é possível encontrar nenhuma molécula da substância original, apenas a sua memória eletromagnética registrada na água usada na diluição. Naquela ocasião, Benveniste não fazia ideia do que era a homeopatia por trabalhar apenas com a visão clássica da medicina. Foi quando resolveu pedir à sua assistente para diluir ainda mais as soluções, de modo que não existisse nelas uma única molécula do antígeno. De maneira surpreendente, Elizabeth continuava a obter resultados, como se a substância ativa ainda estivesse presente. Ele então resolveu criar uma experiência que poderia comprovar se havia fundamento para a existência dessa memória na substância diluída de maneira que não houvesse sequer uma única molécula restante da substância ativa original. Acredita-se que após 12 diluições centesimais, simbolizadas por CH nos medicamentos homeopáticos, não exista mais uma única molécula da substância original. Na primeira diluição centesimal, você tem uma parte da substância original e 99 partes de água. Na segunda diluição centesimal, ou 2CH, você tem uma parte da primeira diluição e 99 partes de água. A cada diluição, o medicamento homeopático é sacudido ritmicamente em um processo chamado de sucção, que é essencial para essa transferência de informação eletromagnética da substância ativa para a água. Benveniste conseguiu comprovar por meio de um rigoroso estudo científico algo que intriga os céticos e cientistas materialistas, que é o fato de que, nas altas diluições, quando não é possível mais encontrar uma única molécula da substância original, o potencial de cura aumenta e os efeitos são mais intensos. Ele usou um conhecido anticorpo chamado imunoglobina e, por meio de uma tecnologia reconhecida pela comunidade científica e desenvolvida por ele mesmo, colocou esse anticorpo na água. Fez sucessivas diluições até não existir mais nenhuma molécula do anticorpo em contato com o líquido e comprovou que, mesmo depois de tudo isso, a água se comportava como se os anticorpos estivessem presentes nela. Benveniste comprovou que a potência da hemoglobina começou a crescer a partir da 9ª diluição, ficando cada vez mais potente à medida que a diluição aumentava. Para a surpresa da equipe, os efeitos eram notórios, mesmo com soluções diluídas em uma parte em 10/60. Depois, eles atingiram diluições ainda mais altas, de uma parte em 10/120, em que não havia possibilidade alguma de existir uma única molécula do anti-hemoglobina. E mesmo assim, a solução se comportava como se eles estivessem presentes. Isso faz eu me lembrar de quando, há mais de 30 anos, a doutora Maria Antonieta, minha médica homeopata na ocasião, após várias consultas investigativas em busca do meu remédio único, conhecido na medicina homeopática como constitucional, me disse que o havia encontrado. Lembro que a diluição do medicamento era 250 CH e foi uma dose única. Ao tomar o medicamento, a sensação foi de que eu estava passando por um processo interno de ajuste de frequências. Com o conhecimento que tenho hoje, é como se aquele medicamento altamente diluído, que não tinha mais nenhuma informação da substância original, estivesse impactando o meu corpo e lembrando a cada célula, a cada órgão e tecido como contar a sua música primordial. A homeopatia, quanticamente falando, atua como um diapasão, afinador das frequências originais do nosso corpo. É assim que também acontece nos rituais xamânicos, nos rituais indígenas de cura, nos cantos e nas músicas. Os tambores funcionam como afinadores dos órgãos e tecidos doentes. Eles fazem o corpo se lembrar da sua melodia original, o ensinam a tocar a sua música na afinação certa. Na perspectiva da saúde quântica, o meu sonho é ver os currículos das universidades de saúde, bem como as clínicas e hospitais serem voltados de fato
para a promoção de saúde e prevenção de doenças. Só assim teríamos os médicos e profissionais de saúde mais saudáveis e mais felizes, e sendo verdadeiros referenciais de saúde e não de doenças, como infelizmente acontece hoje na maioria dos casos. Um médico quântico é, essencialmente, um afinador de frequências dissonantes. Ele passa a ser um instrutor que ajuda a identificar a causa dos sintomas e recomenda o estilo de vida adequado para a prevenção da doença e a promoção da saúde, assim como também pode indicar alguma terapia ou medicina não invasiva para acelerar os ajustes das frequências dissonantes. Pegue no seu pé até que retorne ao seu caminho evolutivo natural. Como ser humano, o seu propósito é superar-se. Mais um caso de remissão espontânea. Em julho de 2017, eu fui assistir ao show do cantor mineiro Toninho Horta, que muito admiro, e terminei conhecendo um jovem músico pernambucano, César Michelis. Seu pai é um conceituado compositor de frevo, e César seguiu os passos do pai e abraçou a música, tornando-se um grande flautista contemporâneo reconhecido internacionalmente. Antes de começar o show, ele veio falar comigo e me revelou que acompanhava o meu trabalho e que, motivado por isso, vinha fazendo umas pesquisas sobre os sons que curam. Ficamos de conversar depois e tive a oportunidade de vê-lo tocando com Toninho Horta e constatar que era mesmo um grande virtuose de flauta. Em fevereiro de 2020, realizei a última imersão coaching quântico em Recife e resolvi convidá-lo para participar. Como tinha visitas em casa e era o aniversário da filha dele, ele só pôde participar na sexta-feira à noite, que é quando eu começo a imersão. Já com o conteúdo bastante impactante e, no fim, fechamos com uma prática de meditação. Eu costumo falar do papel das células-tronco nos processos de cura e mostrar alguns depoimentos de pessoas que passaram por esse processo durante o fim de semana de imersão. Enquanto eu dava o curso, percebi que ele saiu da sala mais de uma vez e só no outro dia é que entendi o porquê, em função do áudio que ele me enviou, relatando um processo de cura que havia vivenciado durante a minha exposição. Vou transcrever aqui o depoimento dele para que sirva de inspiração a você que está em busca de autocura. Depoimento. Olha só. Primeiro eu quero agradecer pela noite de ontem. Para mim, foi muito especial. Aconteceu uma coisa incrível. Eu tenho constipação há uns 3 ou 4 anos. Eu tenho esse problema de constipação muito sério. Às vezes, eu passo 5 ou 6 dias sem ir ao banheiro. E ontem foi impressionante. É o seguinte, quando você começou a falar das células-tronco, que eu não tinha noção do que era... sim, tinha noção, mas não sabia a fundo como funcionava. Mas, antes mesmo da meditação, eu comecei a visualizar. Quando você começou a falar como funcionava e no fim ia fazer a meditação, eu já comecei a trabalhar naquele momento. E senti que a minha barriga já estava dando um embrulho. Tanto que eu saí umas 2 ou 3 vezes da reunião para ir lá fora e voltava. Mas quando acabou a meditação e eu fui para casa, quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao banheiro. E desde então, eu já fui umas 3 vezes ou 4. Parecendo tudo normal. Parecendo não, está tudo normal. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito. Também aproveitei um momento que eu estava aqui e fiz um áudio de 18 minutos com flautas, com o sino tibetano, com os sons dos golfinhos. E estou preparando aqui para enviar para você utilizar. Você pode colocar a sua voz por cima na meditação. O que você precisar fazer, tá bom? Eu sou muito grato. Muito obrigado. Amanhã realmente eu não sei se vou poder ir, porque é amanhã o aniversário da minha filha, tá bom? Mas eu quero mais uma vez deixar aqui esse depoimento e agradecer bastante. Um grande abraço, Wallace. Muito obrigada. Como ele diz, ele me presenteou com uma bela música. E ao pedir a autorização dele para usar o depoimento no livro, ele ficou de me enviar mais uma música para servir de trilha sonora nas meditações quânticas de cura que uso no coaching quântico e em lives que faço nas mídias sociais e que as pessoas adoram. O exemplo de César é mais um de que no ambiente adequado, com a motivação adequada e com a orientação adequada, podemos ativar a inteligência inata do nosso corpo e promover a remissão espontânea de inúmeras doenças.
A proposta desse livro é que a cada capítulo você vá se nutrindo com os conhecimentos e vá modelando também dentro de você a possibilidade de ativar o médico quântico que habita em você e se autocurar. Vamos agora praticar um pouco de meditação para ativar o nosso médico quântico interior. Sente-se em uma posição confortável e respire lenta e profundamente pelo nariz, inspirando e expirando pelo baixo ventre. Se quiser relaxar mais rapidamente, deixe que sua expiração seja um pouco mais demorada. Repita a respiração pausadamente e, ao se sentir mais relaxado, imagine uma luz branca, perolada, entrando pelo centro da sua testa, na região conhecida como terceiro olho. Essa luz carrega uma importante informação na frequência exata da sua música interior. À medida que você respira, ela vai se espalhando e penetrando em cada uma das suas células, em cada um dos seus órgãos, tecidos, músculos, ossos e lembrando a cada um a sua música original. Essa luz possui um afinador de frequências com um sensor que detecta a frequência original e a ativa, fazendo a correção das frequências dissonantes, e por onde ela passa, o corpo vai restaurando a sua energia original, a sua força, o seu poder de se conectar à sua inteligência inata de se autocurar. Quando sentir que o corpo foi inteiramente tomado por essa luz, entre em profundo estado de gratidão pela vida, por esse momento, por todas as coisas. Fique nesse estado pelo tempo que se sentir bem e depois abra os olhos e relaxe. Mantendo-se nesse estado de relaxamento, repita as afirmações abaixo. Primeira, eu me conecto agora ao campo de ponto zero e escolho na biblioteca cósmica a vibração certa para me tornar uma pessoa feliz e saudável. Segundo, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas e darei sempre o melhor de mim para tomar decisões com base no amor e na justiça. Terceiro, eu estou consciente de que as minhas células estão aptas a cantar as mais lindas melodias e, por isso, as nutro com amor, gratidão e autoconsciência, e elas me devolvem com saúde, energia e alegria. Comando quântico. Eu envio mensagens diárias às minhas células só com palavras maravilhosas, e elas me agradecem produzindo as melhores proteínas que me fazem cada dia mais saudável.